Fala pessoal, como é que vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Julie, eu sou intercambista aqui em Cork, na Irlanda. E hoje eu tô aqui na sala, tô aqui na escola, vim fazer o teste, né? O teste de nivelamento que a gente tem, assim, pra mostrar, né, como que tá o nosso desempenho no curso. Ele geralmente ocorre quando a gente acaba o curso, né, o primeiro curso, e aí a gente, pra renovar, a gente precisa desse resultado, né, desse teste. Então já é a minha segunda vez fazendo esse teste, eu já terminei um curso, agora terminei outro, tô fazendo esse teste pra renovar o terceiro. Então, quem quiser aí já, né, fazer os 3 intercâmbios, os 3 tempos, né, que a gente diz que tem aqui, precisa fazer esse teste. E hoje eu vou explicar pra vocês como que funciona, como que é esse teste, como que a gente faz, o que que tem nele. Na verdade é um dos testes que tem aqui. Vou explicar certinho pra vocês, mas já se inscreva aí no canal, você que quer vir aqui pra Irlanda. Que não seja pra Cork, venha pra Dublin, pra Limerick, sei lá, qualquer lugar aqui da Irlanda, mas que queira saber, né, como que funciona, né, o final do curso, como funcionam esses testes e tudo mais. Vem comigo que hoje eu vou te explicar. Tô aqui, ó, em uma das salas. Já fiz o teste, já acabei de fazer, inclusive. A Amanda também tá fazendo hoje, só que ela tá lá agora. Então tá muito fresquinho, a gente vai falar tudo o que rolou pra vocês. E vou mostrar todos os documentos, tudo que vocês precisam preparar pra fazer esse teste. Fechou? Já se inscreve no canal, já dá like, comenta aí se você gostou, o que que você falaria, o que que você gostaria de ver aqui também. E vocês sabem, né? Tamo junto sempre, vamos vendo junto aí. E vou mostrar agora os documentos pra vocês. Solta a vinheta! Bom, gente, acabei de sentar aqui, sentei, tô com os papéis aqui que eu preciso falar pra vocês, mas já de antemão, né, vamos explicar como é que funciona aqui. O intercâmbio, ele dura 8 meses, né, o intercâmbio padrão, ele dura 8 meses, 6 meses de estudos, 2 meses de férias, e pra você renovar por mais 8 meses, você sempre precisa, né, pagar o visto de novo, que é os 300 euros até o momento, ter todos os documentos novamente, né, que você pagou a escola novamente. E tem um documento super importante que muita gente não fala, mas é o teste, né, o resultado de algum, né, exame, né, teste que a gente faz aqui e que depende muito. Existem vários testes e vários preços. O que eu fiz hoje chama TAI, o nome dele é TAI, e ele, basicamente, ele é o mais básico mesmo aqui da Irlanda. Ele só é aceito no território irlandês, ele não é aceito em outros países, mas a gente tem infinidade de outros testes. Por exemplo, a gente já ouviu falar muito daquele teste do Cambridge, que muita gente fala, né? E se você tem o resultado Cambridge, você pode usar esse resultado em vários países para mostrar a sua proficiência na língua. Se você tem o do IELTS, que também tem aqui na Irlanda, você pode fazer também esse teste e aí mostrar, né, qual que é o seu nível de inglês. E tem também alguns outros, tem o Trinity, esse do IELTS que eu falei, do TAI, né, que eu acabei de falar pra vocês que eu fiz. Então existem alguns aí que dá pra você fazer no final do curso, depende muito de preço. O IELTS, se eu não me engano, é o mais barato de todos, e dentro, né, da minha escola, eles já colocam esse valor dentro do pacote, já o valor incluso. E caso vocês queiram, né, mudar, querem colocar o IELTS ou algum outro que que tenha validade, né, em outros países, vocês falam só com a administração da escola e falam, olha, eu quero fazer o teste tal. Então, provavelmente o valor vai ficar um pouco ali maior, né, mas também vai ter validade em outros lugares. Como o meu objetivo nesse primeiro e nesse segundo curso só era saber se realmente eu tava conseguindo, né, tipo, desenvolver, falar, aprender e tudo mais, eu optei por fazer o TAI nas 2 vezes. Hoje eu fiz o TAI e da outra vez eu também tinha feito o TAI. E dessa terceira renovação, talvez eu faça algum outro que tenha algum certificado mais internacional, que tenha validade, né, em outros países. Então, bom, hoje como que funcionou, né? Como que eu me preparei para esse teste aqui? Já estava pago, né? Já estava incluso no valor do curso, então a única coisa que eu fiz foi marcar para o dia de hoje.
A Amanda também marcou pro dia de hoje, a gente terminou as aulas ali praticamente juntas. E aí a gente ficou quase um mês, ali uns 20 e poucos dias para fazer esse teste. Então, sempre que você estiver terminando o seu curso, já veja ali se tem uma data mais próxima para você fazer. Eu tava até falando com ela hoje que da próxima vez eu quero estar fazendo ainda o curso para vir fazer o teste, porque quando a gente, né, termina a escola, a gente acaba praticando menos do que normalmente, por conta da nossa profissão aqui, enfim, porque realmente são horas que a gente, né, tipo, meio que fala mesmo na sala, né? É a hora que a gente tem para gastar o nosso inglês dentro da aula. E aí quando a gente para as aulas, né, acaba as aulas, realmente fica meio, tipo, sabe quando fica meio enferrujado assim? Então eu falei pra ela que da próxima vez eu quero estar estudando ainda pra fazer o teste. Eu acho que a gente consegue desenvolver muito melhor. Mas acho que fui bem, não fui tão mal não. É um teste super simples. O TAI eu acho que é o teste mais simples que tem. Basicamente eu vou falar o que você precisa fazer, como se preparar, né, para esse exame também. Mas basicamente são 3 partes do teste. Na verdade, são 2 partes do teste, mas você precisa fazer 3 materiais, né? Tipo, preparar 3 materiais. O primeiro, a parte do teste, né? Entre as duas. A primeira é um teste escrito. Então, você tem que escrever sobre 2 perguntas. Na verdade, são 4 perguntas, dividido em 2 sessões. A primeira sessão com 2 perguntas e a segunda sessão mais 2 perguntas. E aí você pode escolher entre essas duas perguntas. Então, teoricamente, você tem 4 perguntas, você escolhe só 2 para responder, uma em cada sessão, né? Tem algumas pessoas que dizem que a segunda questão vale mais do que a primeira, outras pessoas não sabem se, tipo, tá meio que misturado, às vezes uma questão, a primeira vale mais do que a segunda, e aí na outra sessão a segunda vale mais do que a primeira. Então, sempre olhem como é que tá escrito a pergunta. Se tem uma forma de escrever, tipo, no presente, geralmente vale menos pontos. E aí, se você tem que falar no passado e fazer uma construção da frase, geralmente essas perguntas valem mais, tá? Então, fiquem atentos a isso também quando vocês forem fazer. E aí, para essas 2 sessões, né? Uma, você tem que falar de um material que você tem que preparar, que eu já vou falar quais são. E a segunda sessão é sobre algo que já aconteceu na sua vida ou algum tópico que todo mundo sabe, entende? Então, tipo, hoje, por exemplo, caiu se eu achava que os atletas ganhavam muito dinheiro. E a segunda questão perguntou se eu já me perdi, né, em alguma viagem, em alguma jornada que eu fiz. E aí eu respondi, eu tive que escolher entre essas 2, né? Então, sempre se atentem a isso também, por exemplo, se eu já me perdi, eu vou ter que usar algo do passado, às vezes o passado do passado, às vezes o presente, vou ter que fazer um mix. E se a pergunta, por exemplo, dos atletas já tá no presente, se eu acho que os atletas ganham muito dinheiro, então é algo presente, né? Algo de agora. Então eu vou usar mais coisas sobre o presente do que sobre o passado. Então, talvez essa valha tenha uma validade um pouquinho menor do que a outra, sabe? Então tem que fazer na hora que você for ler, você já tem que ter esse feeling, assim. Mas a escola que eu estudo, por exemplo, faz uma semana, a gente chama a Semana do TAI aqui, né? Que é a semana que a gente se prepara para fazer esse curso, essa prova. Então, fiquem despreocupados porque todas as escolas provavelmente têm essa semana, tá? Então, independente de qual você escolher, sempre vai ter uma semana que vocês vão estudar pro exame final. Talvez não seja o TAI, porque, por exemplo, eu escolhi fazer o TAI porque é o mais barato e porque, enfim, a escola já oferece ele. Porque ele já é suficiente para você renovar o seu curso aqui. Mas existem escolas que oferecem o TAI e você vai fazer o IELTS, por exemplo. Então, você tem que estudar a parte fora, né, o que eles já falam na semana do TAI, estudar a parte ali pro IELTS, né, porque, enfim, é outro tipo de prova, outra ocasião. Então, fiquem despreocupados, vai ter um tempo, eles vão te falar sobre isso, então, calma, tá? Mas, voltando aqui, então já expliquei como funciona, é uma parte escrita e uma parte oral. A parte escrita, ela tem as 2 perguntas e depois uma segunda sessão com mais 2 perguntas. Só que a segunda, né, como eu falei, a segunda sessão é sobre algo que já ocorreu na sua vida ou algo que você acha.
E a primeira sessão é sobre o material que você realmente precisa preparar. E o que é esse material? A primeira coisa de tudo, vou até abrir a pasta aqui, a gente vai imprimir eles chamam de logbook, que é basicamente o material que você precisa fazer, né? Terminar aqui, tipo, fazer tudo certinho pra conseguir fazer a sua prova. E aí, você precisa imprimir um formulário, que eu acho que eles ficaram agora, né? Eles ficaram com esse formulário, mas basicamente lá vai ter as regras, né? O que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. E vai ter que colocar lá seu nome, seu número de passaporte, né? A data que você nasceu, enfim, umas coisas assim bem básicas, são informações realmente pessoais. E aí no final vai ter assim 3 sessões para você escrever. A primeira parte é uma investigação. Então essa investigação é basicamente um assunto que você domina bastante, que você gostaria de falar. Eu, por exemplo, hoje preparei a minha investigação sobre o Silvio Santos, que ele acabou morrendo, né, faz aí um tempinho, já 1 mês e pouquinho, e eu fiz uma investigação sobre a vida dele. Então, é basicamente um assunto que você tenha mais facilidade de conversar, algo que você entenda muito. Então, eu falei sobre a história dele, a carreira dele, o que mais? Quem que ele era, né? Porque muitas pessoas não conhecem aqui quem é o Silvio Santos. Então não tem problema se é algo que você, tipo, vai pegar do Brasil, por exemplo. Você pode falar sobre carnaval, você pode falar sobre festa junina, você pode falar sobre YouTube, você pode falar sobre qualquer coisa, né? Algum assunto que realmente que você consiga explicar, né? Consiga escrever na prova. E pra mim foi o Silvio Santos porque, enfim, eu sabia falar sobre ele, eu acho que era uma coisa bacana, você pode escolher qualquer outra celebridade, e aí você vai ter que falar, né? O que eles mais buscam, assim, é que você fale, pra ver qual que é a sua construção de frase, se você sabe dialogar, se você sabe entender, porque eles fazem algumas perguntas, mas, assim, é bem básico, sabe? Tanto que nessa hora do Silvio Santos, eu tive um pouco de dificuldade, na verdade, eu sabia muita coisa da vida dele, pesquisei bastante, só que eu tive um pouco de dificuldade de linkar uma coisa na outra, porque uma hora ele era criança, aí começou a vender, depois eu não sei o que, aí depois, sabe? Eu tive um pouco de dificuldade de linkar isso na minha cabeça, assim, de tipo, mas ele começou assim, depois ele foi assim, depois ele foi assim. Esse storytelling, né, essa novelinha, assim, que é uma coisa, um episódio atrás do outro, eu tava esquecendo o que era. E aí eu dei umas travadas, assim. Aí ela falou, tipo, olha, vamos lá, antes de você terminar tudo, só me explica, por que você escolheu ele? E aí foi o ponto, assim, que eu falei, putz, eu vou falar sobre isso, porque eu já tava preparada, né, que ela perguntasse o porquê. Então, aí eu consegui deslanchar um pouco mais, porque realmente eu gostava muito dele, enfim, minha família, então, quem é brasileiro realmente entende, né, quem foi o Silvio Santos na vida da gente. Então, foi muito mais fácil, assim, quando ela fez essa pergunta. Então, não fiquem com medo quando ela perguntar. Ela realmente tá ali só pra saber se você fala, se você não fala, como é que tá seu nível. E confesso, assim, que dessa segunda vez foi muito melhor do que a primeira vez, óbvio, né? Sempre é. Mas foi muito mais fácil, assim, de eu conseguir dialogar com ela, enfim, ter toda essa abertura, sabe? Então, a segunda vez sempre é mais fácil, assim, a gente tá bem mais preparada. E, enfim, a minha investigação foi sobre o Silvio Santos, aí eu fiz o quê? Coloquei aqui algumas informações sobre ele, né, quem que ele era, sobre a carreira, sobre as companhias, né, as empresas que ele tinha. Escrevi algumas anotações, tá tudo em caneta aqui, tá vendo? E na hora você pode ficar com isso daqui, então você coloca na mesa assim, sabe? Coloca ela na mesa e, tipo, se você tá falando, você esquece alguma palavra, você olha rapidinho e fala o que aconteceu. Então é bem rápido, assim, eu acho que são 30 minutos por cada dupla, então cada um tem mais ou menos 15 minutos para falar. Então eu falei sobre o Silvio Santos. A segunda parte é sobre um livro, então você tem que escolher um livro que você, né, já tenha uma familiaridade ali. Eu escolhi esse aqui, que é a Biblioteca da Meia-Noite, The Midnight Library, e aí eu já li esse livro em português, na verdade eu li em português. E aí eu fiz um resumo, né, também do que era esse livro, tive que fazer também. Então, além da capa e contracapa que você tem que imprimir, você tem que também imprimir um resumo sobre o que é esse livro. Fiz isso também, e aí falei sobre o livro,
Na verdade, eu já estava preparada mais para explicar o que era esse livro, enfim, porque muita gente às vezes não conhece. Mas ela, na verdade, me fez uma pergunta já direta, na hora que ela pediu pra eu explicar. Tipo, olha, me fala qual foi a sua parte favorita do livro. E aí eu falei, né, qual que era a minha parte favorita e tal. Consegui dialogar ali com ela. Falei que esse livro realmente mudou minha vida. E que eu acho que eu tô na Irlanda justamente por conta dele. E aí fui falando, enfim, fui desenrolando ali com ela. Ela dificilmente interrompe. Só se ela realmente acha muito interessante alguma coisa ou ela quer saber um pouco mais. Mas foi bem tranquilo também. E eu tinha uma dupla, né? Foi uma outra moça que fez comigo. Então é um bate-bola. Por exemplo, ela perguntou pra mim da investigação. Primeiro, esqueci de tudo. Primeira coisa que ela fez foi perguntar, pediu pra eu falar sobre mim, né? E aí eu falei que eu morava aqui, morava com a Amanda, quanto tempo que eu tava aqui, o que eu trabalhava, quantos anos eu tinha, o que eu fazia, meus hobbies, essas coisas. Depois ela perguntou da investigação. Então, quando ela perguntou de mim, né, pra eu falar sobre mim, eu falei, depois ela passou pra outra moça. Aí depois ela voltou pra mim, falou pra mim falar da investigação e depois passou pra outra moça. Então é bem um bate-bola, assim, bem rápido, tá? São 15 minutos que você às vezes nem vê passando. E, enfim, aí falei, né, sobre esses dois, que foi a investigação e sobre o livro. E também tem um terceiro tópico que a gente tem que falar, que é sobre uma notícia. Essa notícia, ela precisa ser mais ou menos, tipo assim, uns 15 dias, 20 dias no máximo anteriores. Então, por exemplo, se hoje é dia 10, aí eu tenho que falar algo, tipo, até o dia 20, até o dia 30 ali, do mês passado. Porque não pode ser uma notícia muito antiga, até porque não faz muito sentido, né? Então, realmente é uma notícia. E aí eu tenho que falar sobre algo recente. Eu falei sobre o banimento, né, que o X, né, o ex-Twitter, tá tendo aí no Brasil. Foi algo, tipo, que eu vi, eu falei, eu tô acompanhando, né, saiu em vários jornais aqui na Europa também saiu e tal. Então eu achei que foi uma boa notícia porque não é algo, tipo, muito regional, sabe? Não é algo, tipo, lá do Brasil ou algo, tipo, muito que ninguém sabe. Eu acho que isso aqui realmente foi uma notícia mais internacional e que realmente faz um pouco de sentido. Então, preparei essa notícia e na prova escrita eu tive que falar da notícia. Então, teoricamente, sobrou só o livro e a investigação para eu falar, né, no momento da fala. Já pra Amanda tá fazendo também, daqui a pouco ela vai falar, mas ela já caiu diferente. Pra prova escrita, caiu pra ela falar sobre o livro, e pra prova agora que ela tá fazendo de oral, né, caiu sobre a notícia e sobre a investigação dela. Então, isso pode diferenciar também, fiquem atentos a isso, porque, enfim, às vezes você se prepara mais pra um, não se prepara tanto pros outros, porque você acha, eu acho que o livro vai cair pra eu falar, então vai ser mais fácil. Então, na verdade, às vezes não é assim. Então, se preparem mesmo sobre isso, eu acho que é importante. E, bom, vamos esperar a Amanda aí, ver como que foi o resultado dela e a gente vai falando a minha experiência dela juntas pra vocês saberem tudo que tá rolando aí. Fechou? Até já. Não é nem assim, né? Vai, fala, como é que foi? Então, pior teste da minha vida. Meu Deus. Brincadeira, gente, é fácil. Mas tem que se preparar. No meu caso, eu nunca me preparo para o TAI, justamente por ele ser fácil. Mas ele é fácil naquelas, porque dependendo da professora, ela pode fazer uma pergunta e você engasgar ali na hora e não saber como responder, que no caso foi o meu caso de hoje. Eu falei sobre moda rápida. Moda rápida é ótimo. Não. Fast fashion, gente. Tipo a Penny. Sabe a Penny que a gente vê? No Brasil eles falam moda rápida. Ai, tá, desculpa. Eu sou brasileira. BR. Enfim. Mas falando sério, é um teste fácil. Comparado com os outros, né? Que tem o Trinity, tem o Griffith, tem o IELTS, tem o Cambridge. Eu acho que esse é o teste mais fácil que tem. E realmente, eu e a Julia, a gente fez no primeiro curso, no segundo curso, no terceiro a gente tá pensando se já faz o IELTS ou algum outro que dê uma certificação melhor. Por quê? O TAI, ele só vale pra Irlanda e pra renovação do curso. Já falei tudo isso, gata. Ah, desculpa. Eu não tava aqui, eu tava fazendo um teste.
O meu teste, de modo geral, ele foi tranquilo. É você e outra pessoa. Você já explicou isso também? Sim. Então, no meu caso, foi eu e outra pessoa. Eu fiquei nervosa, e quando você fica nervosa, você esquece um monte de palavra mesmo. A professora que fica lá te examinando na frente, ela tenta te acalmar, não faz muita pergunta, ela realmente só fica te escutando, fazendo algumas anotações. A minha experiência foi ok, mas acho que eu poderia ter ido melhor se eu tivesse me preparado mais e se eu não tivesse ficado tão nervosa. Eu acho que o nervosismo atrapalha muito na hora. Muito, não. Enfim, e é isso. E eu fiz o livro, né, Midnight Library, que é a Biblioteca da Meia-Noite. A Amanda me copiou, gente, ela fez também, porque ela já tinha lido também. Aí a gente também pegou a mesma notícia do X e do Elon Musk, lá no Brasil. Graças a Deus, cada uma... A Julie escreveu sobre a notícia, e eu falei sobre a notícia. Sim. A Julie falou sobre o livro e eu escrevi sobre o livro. Então, assim, menos mal, entendeu? A professora teve que ouvir a mesma ladainha. Exatamente. E ainda bem que a gente também não fez junto, né? Isso também ia dar ruim, gente. Falei que era sorteado. Aqui eu não sei como funciona. Na CIL foi sorteado. Não é que é sorteado, tipo assim, o professor pega o nome, anota lá e colocou, entendeu? Eu acho que aqui também. É sorteio. E aí dura de meia em meia hora. É porque as duas professoras estavam conversando pra ver, porque eu acho que faltou... Quando falta um aluno, quem vai fazer por último, ficam 3 alunos e um examinador. Exato, que aí teoricamente falta, né, um aluno, então vai ter que... Ele entra no grupinho que era pra ser só 2 pessoas, aí ficam 3. Sim. E um examinador. E aí geralmente são de meia em meia hora, então, por exemplo, eu comecei meio-dia, terminei meio-dia e meio. Aí depois eles têm uns 15 minutos de descanso ali, ou às vezes eles pegam direto, aí uma outra dupla de meio-dia e meio é 1 hora, então sempre de meia em meia hora. E deixa eu ver. Eu esqueci o que eu ia falar. Tô muito esquecida ultimamente. Bom, aí... Você explicou as perguntas? O que caía nas perguntas da escrita? Eu expliquei também. E, bom... É isso. Acho que é isso. Ela vai fazer perguntas sobre o seu texto mesmo. Uma pergunta ali mais... Que você fica meio assim, né? Quais são os prós, quais são os contras? E depois, né, que a gente fala sobre investigação, livro e notícia, a gente também tem que interagir com a dupla que tá do nosso lado. Verdade. Então, geralmente ela mostra algumas imagens e a gente tem que escolher uma imagem e ela faz uma pergunta. Tipo, hoje, por exemplo, teve uma pergunta assim... tinham várias imagens com amigos e ela falou, o que você prefere fazer com seus amigos? E aí eu tinha que discutir, né, com a minha dupla, o que eu preferiria fazer. Tinha como ir pra parque de diversão, pra uma praia, pra, enfim, vários lugares, né? Pra mim foi outra imagem, ela mostrou um monte de lojas, assim, o que eu preferia fazer mais. Tinha second hand, que é o brechó, loja de departamento, loja online e mais uma loja, e loja de mercado. Eu falei que eu preferia a loja de online e a loja de departamento, o mocinho falou a mesma coisa, e a gente conversou ali, só que o meu tempo foi muito reduzido, por quê? A gente falou demais no nosso teste e essa parte final ficou muito reduzida. Bem curtinho o tempo. A gente conversou bem pouquinho ali e foi isso. Bom, e basicamente é isso. A gente pode... Como que, por exemplo, a gente tá terminando o curso, então a gente vai lá e marca. Então não tem, tipo, o pessoal só da minha sala que vai fazer o curso, ou o pessoal só da sala da Amanda, por exemplo. São pessoas de outros lugares também que vão fazer, outras salas e outros níveis. Então, às vezes, você tá, sei lá, no A1, você pega uma pessoa que tá no C2, que aí, tipo, é totalmente diferente. Uma pessoa que sabe falar tudo, uma pessoa que não sabe falar quase nada. Então, pode acontecer também de vocês caírem juntos e aí vocês vão ter que desenrolar ali. Geralmente, eu sempre falo que é muito bom cair com alguém que, tipo, já tenha mais ou menos o mesmo nível que você. Porque é muito discrepante mesmo. Às vezes, quando você fala muito e, tipo, uma pessoa não fala quase nada. E fica até meio chato, né? Tipo, pra pessoa que fala muito, ela não consegue dialogar tanto. E pra pessoa que não fala muito, também não consegue. Porque, tipo, não é aquele nível que ela tá acostumada, né? Já é um nível muito maior, muito rápido. E aí, tipo, dá um pouco de desconforto entre os dois. Eu vou falar o que aconteceu comigo no meu primeiro TAI. Foi um mocinho que fez comigo. Ele tava num nível, acho que mais abaixo que o meu. E ele ficava tão nervoso que ele não conseguia falar. Então, teve muito tempo que a examinadora teve que parar pra tentar tranquilizar ele, falando que ela era uma pessoa normal, uma humana, que ela tava ali só, tipo, fazendo o trabalho dela. E no final das contas eu quase não falei nada, por quê?
Não porque eu não sabia, mas porque ela tava tentando tranquilizar o menino e quando ela foi ver, já tinha dado os 30 minutos. E eles demoraram muito, né, pra, tipo, resolver, assim, esse caso. Então, a Amanda não acabou não falando tanto. Já dessa vez, ela falou que pegou um moço que falava muito bem. E já as 2 vezes, eu fiz com pessoas que eram mais ou menos do meu nível, porque eu estudava com elas. Foi, tipo assim, foi muito sorte mesmo que acabei caindo com mais ou menos o mesmo nível. Então, era bom, porque eu já conseguia, tipo, conversar, né? Então, foi bem bom, assim. Bom, e é isso. Eu acho que é um vídeo super rápido mesmo, pra vocês entenderem como funciona. Caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, mandem aí. Mas ele sempre serve, tipo, pra renovação mesmo e pra tem muita comprovar. gente que não sabe que depois, no final do curso, tem que fazer uma... Eu não sabia. Antes de vir pra cá, eu não sabia que eu tinha que fazer prova no final do curso. Pois é. Eu também não sabia, tipo, que era obrigatório, sabe? Eu pensei que teria, tipo, uma prova ou outra, assim. Tanto que, por exemplo, na nossa escola aqui, a gente tem prova toda sexta-feira. Mas é uma prova, tipo assim, pra ver se você absorveu o conteúdo, uma coisa mais tranquila. Essa realmente é pra ver se o seu nível, pra você mostrar lá na Garda que você tá evoluindo. Tanto que eu acho que se você tá mais de 8 meses aqui, né, se precisa renovar pra uma outra, não tem uma nota mínima que você tem que tirar. Mas se você tem uma nota muito baixa, então, tipo, isso pode ser um problema, sabe? Então, realmente façam, estudem, vejam, tentem dialogar o máximo possível, escrever melhor. Tipo, se preparem um pouquinho mais e façam com verdade, com vontade mesmo essa prova, porque caso você tire um resultado muito ruim, assim, tipo, que não faz muito sentido com o nível que você tá, pode ser que dê algum tipo de problema. Eu acho que nunca deu, assim, mas o pessoal sempre fala, então é melhor a gente, né, se resguardar. E é isso, gente. Se tiver qualquer tipo de dúvida, manda aí nos comentários se gostou do tipo de conteúdo aí. Acho que é um bom vídeo, assim, porque da outra vez eu queria ter feito, mas, enfim, acabou passando, né? E tá bem fresquinho agora, estamos na escola ainda, ó. E acho que vai ajudar vocês pra caramba aí. Fechou? Já se inscreve no canal, Curte, comenta. compartilha. E é isso, meus amigos. Segue nós aí, vamos, que tem muito mais vídeo pela frente. Fechou? Um beijo, até mais. Tchau! Tchau!